ela, eu li ali o passo a passo, né, os tópicos dela, mas está meio misturado os exercícios, as soluções dos exercícios, né, a exemplificação junto com o conteúdo, ficou um pouco confuso. Bem, Mas então não tem outra alternativa para ti além de um livro. Porque melhor que essa apostila para esse tipo de situação, eu não consigo imaginar. não, acho que é só questão de eu me habituar com ela, Pode tá? ser. Pode Somente ser. essa questão. Então a gente poderia fazer com ela mesmo, sem problema. Livros, eu já tinha comprado aqui, não sei se ajuda, mas do James Stewart, eu tenho o Cálculo Volume 1, e eu peguei do Sheldon Axler, o Pré-Cálculo, só que eu não consegui passar eles ainda. Sim, são ótimos livros de faculdade. A questão é quanto tempo você tem. Esses livros eles são bem profundos, então eles demandam tempo para você ter o conhecimento completo, enquanto a apostila já dá algumas coisas mastigadas. Uhum. E uma vez que você já viu esses conteúdos, eu acredito que a apostila seja melhor, ainda mais com o meu auxílio. Bem, de toda forma, aqui no começo da apostila a gente tem algumas definições mais básicas e uma tabelinha de derivada, de integral, coisas que a gente vai ver mais para frente. O importante aqui, eu acho que é a gente passar rápido essas partes iniciais e eu entender o como você domina de tudo isso, né? Essa parte inicial aqui, ela é só uma definição de conjunto, vamos dizer assim, o plano de fundo do que a gente vai estudar. Nada muito importante. Tá? A parte de cálculo vem aqui para frente. Só tem uma coisa que eu gostaria que você anotasse, que ela é referente a desigualdades. Eu acredito que o cálculo de desigualdades é importante para entender a matemática básica. Então, na verdade, a desigualdade ela é o fundamento do cálculo, uma vez que ela está dentro da definição do limite. Então, muito importante. Eu queria que você anotasse essa regra aqui, ó. Essa aqui. A9. Tá. Se A é menor que B e C pertence aos reais. Negativos. Negativos. Ah, tá. Então. Aqui é a única, vamos dizer assim, distinção que tem de desigualdades em relação a igualdades na hora do cálculo. O cálculo de uma desigualdade com uma igualdade é igual, não muda nada. Mas, caso você vá operar com um número negativo, fazendo uma multiplicação do lado esquerdo ou do lado direito, o sentido da desigualdade ele muda. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois números A e B, mas se a gente multiplicar ou dividir um número negativo dos dois lados, o lado esquerdo era menor que o direito, agora o lado esquerdo é maior que o direito. Ok? Ok. Eu só não Existe uma entendi uma regra. coisa. O que significa esse asterisco aqui no real? Significa que você não está contando com zero. Ah, tá bom. É isso aí. Então, a lógica é o seguinte, né? Digamos que a gente tem um número menor que o outro. Por exemplo, 2 é menor que 3. Fato. O A é 2, o B é 3. Agora, imagine que o C é menos 1, que é um número negativo. Tá. Daí eu estou multiplicando dos dois lados. Então, vai ficar, no caso, menos 2 e menos 3. Né? Aqui é menos 2 e aqui é menos 3. Uhum. Só que menos 2 é maior que menos 3. É um número maior que menos 3. Sim. Se tu pegar a reta real lá, o menos 2 está mais para a direita do que o menos 3. Uhum. Então, realmente muda, é um fato. Então, isso é uma definição. Agora, nós temos algumas questões aqui associadas a desigualdades e a operação com alguns tipos de função. Eu queria me debruçar sobre esse exemplo aqui, porque ele é uma desigualdade, tá? E a gente, nessa altura do campeonato, tem que entender o que é uma desigualdade e entender o que é a resposta de uma desigualdade também. Tá? E para ilustrar isso, a gente vai utilizar uma equação de segundo grau, que é esta do exemplo aqui. Eu acredito que você saiba resolver a fórmula quadrática, né? Sabe resolver? Consigo, sim. X1, X2. Qual curso você faz mesmo? É engenharia elétrica. Certo, isso aí. Engenharia elétrica eu considero o curso mais difícil que tem. Talvez eletrônica seja um pouco mais difícil, mas no geral as faculdades têm só engenharia elétrica, né? É um curso bem pesado. Então a matemática vai entrar tanto a parte de eletrônica quanto a eletrotécnica, né? E a matemática é extremamente presente.
Sim, sim. Quando chegar a equações de Laplace para resolver, daí isso aqui vai ser uma brincadeira de criança, a princípio. Mas a gente tem que chegar lá primeiro. Uhum. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos ver o que o exemplo pede. Ele pede para tu determinar os valores que satisfazem a desigualdade. Então aqui já está uma primeira distinção com o que a gente está acostumado a ver na escola. Quando a gente está fazendo uma conta lá na escola, fundamental, médio, nós normalmente estamos resolvendo uma igualdade, ok? Uhum. Então, normalmente a gente está procurando o único valor que resolve a equação. Ou no caso de uma equação de segundo grau, os dois valores que resolvem a equação. Pelo método que aqui no Brasil a gente chama de Bhaskara. Uhum. A gente encontra x1 e x2. Ou quando a gente tem uma equaçãozinha do tipo y igual a x mais b, a gente encontra um valor de x. E por aí vai. Ok? A gente, quando tem uma igualdade, está buscando um valor. Só que aqui a gente tem uma desigualdade. A resposta da desigualdade, ela é sempre um intervalo de valores. É um grupo de valores que está limitado por dois valores, mas é naquele intervalo. Uma pergunta: sempre eu vou estar limitado a dois valores? Porque, por exemplo, eu não posso ter rumo infinito uma das extremidades? Sim, então um extremo é infinito. Ah, tá bom. Uhum. O outro vai ser o ponto onde está limitando o teu intervalo. Então, sim, sempre. Sempre tu vai ter um intervalo. Agora, bem, vamos estudar o que está rolando aqui, né? Eu vou fazer isso no Paint, do jeito que eu gosto de resolver, e depois a gente faz um brainstorm aqui, uma ideia com o que está na apostila, tá? Então eu vou colocar no Paint aqui rapidinho, já estou colocando, já vou abrir para ti aqui, porque o único problema dessa apostila, na minha opinião, é que ela não faz muitos desenhos. Ela poderia ter desenhado um pouco mais. Então tá, aqui está a nossa função. Bem, eu não sei resolver uma equação desse jeito. O que eu sei resolver é uma equação de segundo grau pelo método da fórmula quadrática. Só que para isso é necessário que do lado direito tenha zero. Então a gente vai passar o 10 para o lado esquerdo. Tá bom? Tá. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixar um pouquinho maior aqui. Beleza. Menos 3x menos 10 menor que zero. Porque eu simplesmente. Menor ou igual, né? Porque eu simplesmente passei o 10 para o outro lado, então ele vai negativo para o outro lado. Aí tu pode se Tá. perguntar, mas não tinha que inverter o sentido? Não. Só inverte o sentido quando eu multiplico ou divido um número negativo. Aqui eu estou basicamente somando o menos 10 dos dois lados. Né? Isso aqui anula, isso aqui fica menos 10. Certo? Tudo bem? Certo, tá perfeito. Beleza. Bem, agora eu vou resolver essa conta como se fosse uma equação de segundo grau normal. Então, eu vou fazer a fórmula quadrática. Delta igual a 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Isso vai dar 49. Bom, porque 49 é um número bonitinho. Tem uma raiz inteira. X igual a B mais ou menos 7, que é a raiz de 49, tá? Uhum. Dividido por 2. Então a gente tem dois valores de x. A gente tem o x negativo, vamos dizer assim, o menor x, que é quando eu pego o valor negativo aqui, ou seja, 3 menos 7, que é menos 4, dividido por 2, menos 2. E o outro é quando eu pego positivo, né? Que é 5. Vai dar 5. Exato. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu preciso resolver a minha desigualdade. Eu preciso descobrir qual é o intervalo de valores de x que fazem essa expressão aqui ser um valor negativo. Ok? Porque eu posso jogar valores aqui e eu posso ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Número grandão, número pequeno. A questão é, o que eu quero é que eu quero a região de valores, o intervalo de valores, aqueles valores de x que fazem ser negativo, menor ou igual a zero. Tá bom. Beleza, então eu tenho essas duas raízes. Aqui existem várias formas de analisar, mas eu quero analisar da forma que eu acho mais visual possível, que é observando como seria o gráfico dessa função. Ok? Aqui nós temos uma das raízes em menos 2
e outra raiz em 5. Se eu te perguntasse o que é a raiz de uma função, você saberia me explicar? Não sei. Pois é. A gente faz essa conta 1 bilhão de vezes na escola e a gente não sabe na prática o que são as raízes. Mas isso também é algo bem básico, tá? Você precisa saber. Tá bom. Raízes, grava o que eu vou falar agora, são os valores que eu jogo na minha equação, os valores de x que eu jogo na minha equação, então esses são dois valores de x, tá vendo? Uhum. São valores de x que eu jogo na minha equação e fazem a minha equação ser igual a zero. Isso que são raízes. Tá. Então eu vou escrever aqui. Raízes são valores. Eu vou te mandar todas essas imagens depois, tá? Não precisa copiar nada. Ah, legal. Raízes são valores de x que eu jogo na função e fazem ela ter y igual a zero. Assumir um valor de zero. Ok? Então isso aqui é uma função. Eu poderia dizer que isso aqui tudo é y. Agora eu visualizei pelo gráfico. Tá? Maravilha. O y igual a zero é porque eu estou na linha só, vamos dizer, só na linha do x. Tá? Exatamente. Ah, agora eu entendi. Isso. Pois é, professor da escola podia dizer isso. A gente fica fazendo Bhaskara a vida toda e não descobre isso. Na prática, é onde a nossa função, né, ela cruza o eixo x. É onde a nossa curvinha cruza o eixo x. Então é tipo raízes mesmo, né? Porque imagina que isso aqui é a Terra e aqui tem raízes de coisas que estão crescendo. Nossa, entendeu? Tá. Nossa, isso você já iluminou aí no entendimento. Legal, obrigado. Que bom. Em inglês é roots mesmo, então tem tudo a ver com raiz. Beleza? Beleza. Beleza, então nós temos aqui duas raízes, mas isso ainda não resolve a desigualdade. Se eu estivesse preocupado em entender a igualdade, a equação de segundo grau, por si só, beleza. Mas não é o caso. Nós estamos interessados nos valores de x, que fazem a nossa função ter valores menores ou iguais a zero, valores de y negativo, respostas negativas. E agora, então, a gente dá uma olhadinha no gráfico e percebe algumas coisas. Esse gráfico eu desenhei sem explicar que é uma parábola com concavidade virada para cima. Bem, é uma parábola porque é uma equação de segundo grau, tá? Toda vez que você tem uma equação que tem um x ao quadrado, como polinômio de maior grau, monômio de maior grau, você tem uma parábola como resposta, tá? Tá. Essa parábola poderia ser para cima ou para baixo. A nossa é para cima. Poderia ser para baixo se o valor que multiplica o x, o valor que está aqui na frente, fosse negativo. Mas o nosso valor é positivo, é o mais 1. Tem mais 1 multiplicando aqui. Então, como ele é positivo, concavidade virada para cima. Daí, olhando o gráfico, eu reparo o seguinte, veja só, essas são as raízes. Eu acabei de encontrar aqui. Eu noto que para os valores entre as raízes, eu tenho valores de x que causam y negativos. Ó, por exemplo, vamos pegar um valor aqui, né, que com certeza está entre menos 2 e 5, como por exemplo o número 3. Tá. Eu não preciso nem fazer a conta, não preciso jogar 3, mas poderia jogar 3 aqui na minha equação e verificar que ele vai me dar um número negativo como resposta. Tá vendo? Isso aqui é um y menos alguma coisa. Uhum. Para descobrir qual não é difícil, não. A gente só coloca aqui, né? 3 ao quadrado é 9, menos 9, 0. Menos 10 deu 10. É, ó, 9 menos 10. Isso fica 10. Menos 10, desculpa. Então esse valor aqui é menos 10. Tá. Mas o que é de importante aqui é o seguinte, que tu deve gravar. Ou pelo menos entender o procedimento para tentar fazer eventualmente. Quando você tem uma equação de segundo grau e você quer a região dos valores que são os valores de x que fazem a tua função ficar negativa, você está procurando então os valores entre as raízes. Qualquer valor de x que você pegar entre as raízes, ou seja, entre menos 2 e 5,
você vai ter como resposta y negativos. Tá bom? Tá, e no caso, por exemplo, da função, que eu vou ter essa parábola invertida? Daí ao contrário. Uhum. Entre as raízes tu vai ter valores positivos. Positivos. Exato. O cuidado que tu tem que tomar aqui é o seguinte, quando você, por acaso, quando o problema, por acaso, te pedir maior que zero, você tem que verificar o seguinte, que os valores de y maiores que zero, eles são, você obtém eles quando você joga valores de x maiores que a maior raiz, por exemplo, 7. 7 é maior que 5. Ele me dá um y Positivo. positivo. E menores que a menor raiz. Por exemplo, um x menor que a menor raiz. O x menos 5. O 5 vai ser um valorzão lá em cima. Um y positivão lá em cima. Por mais que menos 5 seja um número negativo. Essa é a estrutura da fórmula quadrática. Uhum. Então, legal, né? Entendemos desigualdade visualmente aqui, querendo ou não. E aí, isso deu um bom esclarecimento para mim. Que bom. Então é isso. Agora vamos voltar para o livro para identificar que. Vou te mandar isso aqui depois, tá? Para identificar que nós vimos essencialmente o que o livro está mostrando, só que de um outro ponto de vista. Então, o que temos aqui? Olha só. Ele resolve a equação, obtém as mesmas raízes e, para testar qual região é positiva e negativa, ele faz de um método bem interessante aqui, mais um tanto quanto não visual, que é ele fatora a equação de segundo grau. Também é interessante por causa desse método matemático da fatoração, tá? É importante. Meu Deus, para resolver limite, tu vai ter que fazer isso muito, tu vai ter que fatorar muito, muito, muito na tua vida. Fatorar, como o próprio nome diz, você reescrever algo em pequenas partes, em fatores, ok? Então, você está escrevendo a equação de segundo grau que a gente estava trabalhando aqui como a multiplicação de duas outras equaçõezinhas. Já tinha visto isso alguma vez na vida? Já tinha visto. Ah, A fatoração já tinha visto. tá bom. O importante é você notar que quando você está fatorando, você vai ter aqui basicamente as raízes negativas, né? X menos uma raiz negativa vezes x menos a outra raiz negativa. Como assim? Menos 2. Né? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então você sempre inverte o sinal da raiz para fatorar, tá bom? É sempre assim. Sempre que você quiser fatorar um polinômio, você encontra as raízes e escreve as multiplicaçõezinhas colocando x menos o valor da sua raiz, ok? Tá bom. Então, o método correto para chegar na fatoração seria: eu resolvo a equação quadrática, tiro as raízes e uso elas aqui no fatoramento. Sim, esse é o jeito mais usual. Beleza. Então, feito. Agora, qual que é a forma com que ele descobre se a região de interesse é uma região onde você vai ter respostas negativas ou positivas? Bem, uma vez que você tem as raízes, você pode dizer, então, que a sua função ela é dividida pelas raízes, pelos zeros da função. Então, aqui nós temos três regiões, basicamente. Nós temos a região do menos infinito até a primeira raiz, a região entre as duas raízes, e a região da segunda raiz até o mais infinito. Tá bom? Tá. Então, o que nós temos aqui? Temos basicamente um teste de ponto mesmo. Você pega a função de uma forma mais simples de observar e joga um valorzinho de x que está nesse intervalo. Por exemplo, um número qualquer que está entre menos infinito e menos 2. Menos 3. Poderia ter chutado menos 10, menos 100, tanto faz. Tá bom? Então, jogando este valor de x, você observa que, bem, resolvendo a continha, né, ou simplesmente substituindo aqui, você observa que vai dar um número
positivo. Jogando um valor entre menos 2 e 5, como por exemplo 0, aqui ou aqui, você percebe que vai dar um número negativo. E jogando um número maior, um 6, vai dar positivo. Ok? Então, esse é um método de teste, não é um método visual como a gente fez anteriormente. Beleza. Então, tá tranquilo para ti essa parte da desigualdade? Tá tranquilo. Tem algum exercício que você tentou fazer recentemente associado a isso que você não conseguiu ou algo do gênero? Não, ainda. Eu tenho exercício, assim, eu bati a cabeça, resolvi, mas não foi dessa forma tão clara, tá? Eu vou fazer uma seleção desses exercícios para a próxima aula, eu vou trazer para você a solução e eu passo para você o que eu tive dificuldade e o que eu usei para resolver, ou a forma que eu fiz. Pode ser? Como você preferir. Tá. Ah, mais uma coisa, Samuel. Esse horário para você a gente pode manter para as próximas aulas? Claro. Tá bom. É bom para mim porque está no intervalo de almoço, aí não tenho problema com as coisas da empresa. Perfeito. Perfeito. Então, bem, é uma pena que tu não tenha nenhum exercício que tu tenha tentado, porque é sempre bom ir ao encontro do que o aluno já estudou e daí tirar dúvidas pontuais, né? Mas, tudo bem. Assim, tu não tem nenhuma coisa que não tenha essencialmente a ver com desigualdades que tu tentou fazer recentemente e não conseguiu? Não precisa ter a ver com desigualdade. Alguma conta que tu tentou e não conseguiu? Deixa eu ver aqui. Não, o que eu vi de cálculo até agora, né, início de matemática em si no curso, foi funções trigonométricas apenas. Tranquilo, me manda aí. Tranquilo? Uhum. Eu vou te passar a apostila. Como que eu posso estar compartilhando com você pelo WhatsApp mesmo? Pode. Beleza. Eles dão até o nome da matéria de cálculo aplicado a uma variável, mas é só a parte de trigonometria e noções de limites. Deixa eu ver Só que como. cálculo 1 é aplicado a uma variável só. Sim. Vou passar aqui para você pelo WhatsApp. Estou abrindo aplicativos. Só um minutinho. Abriu. Passei, Samuel. Acredito que esteja chegando. Está subindo aqui para mim. Beleza. A faculdade, como que ela trabalha, tá? Eu estou fazendo o EAD, que já é uma dificuldade que eu não tenho essas aulas presenciais ou essas explicações, eu vejo vídeos, né? E não são muito explicativos. Tem esse material de apoio e são passados exercícios no final de cada bloco, né? Eles dividem as matérias em 4 blocos e tem exercícios que você faz numa forma de uma avaliação, né? Eu vou ser honesto, essa parte eu fiz tudo por intuição, sem ter o devido conhecimento dela. Acabei, passei, né? Mas eu percebi que agora, para os próximos semestres, justamente eu ia me ferrar legal. Por isso que eu Certo. busquei a aula particular para fazer essa revisão. Não essa revisão, né? Mas, além da revisão, também estudar o cálculo à parte. Matemática é bem amplo, né? Tem bastante coisa, como por exemplo esse exercício aqui, ele não tem muito a ver com o que eu estava acabando de explicar, né? Mas é matemática de toda forma. Esse daqui, o 2, que é o 2x menos 5, menor do que 1 Não, esse que eu menos. vou colocar no Paint aqui para ti. Ah, tá bom. Esse do menininho olhando para um farol. Ah, sim, sim. Tá.
É aquele velha história do paralaxe, né? Como é que a gente sabe a distância entre as estrelas? A gente pega a distância em relação a algo que a gente conhece, uma estrela que a gente conhece, ou um mastro, tipo a Lua ou o planeta, a gente conhece melhor a distância, e faz a relação do ângulo desse astro com o ângulo da estrela que a gente quer a distância, e assim a gente calcula a distância, paralaxe. Aqui é a mesma coisa, a gente consegue a altura do farol, uma relação entre ângulos que nós temos em relação ao próprio farol. Então vamos lá. O observador da figura tem 1,50 m e vê o topo da torre segundo um ângulo de 60 graus horizontal. Ok? Uhum. Então ele só consegue ver, ou seja, os olhos dele só chegam lá porque ele mexe a cabeça dele no ângulo de 60 graus. Agora ele se afasta, então ele vem aqui para trás e a visão dele está associada então aqui atrás com a reta amarela. E ele sabe a distância que ele se afastou, que foi 6 vezes raiz de 3. E ele passa a ver o mesmo ponto com 60 graus agora com a vertical. Ok? Então antes era 60 graus com a horizontal, agora é 60 graus com a vertical. E ele pede qual é a altura da torre. Assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem. Beleza? Uhum. Tudo a ver. Então, o primeiro caso aqui, vamos colocar algumas informações que a gente sabe. Como, por exemplo, que aqui a gente tem 60 graus. Tá bom? Por quê? Porque é 60 graus com a horizontal na primeira situação. A horizontal é a reta de baixo. E quando ele se afasta, ele fica a 60 graus com a vertical. Então, qual é a reta vertical? Não estou vendo ela. Só que ela está aqui. Tem uma reta vertical aqui. E o problema falou que eu tenho um ângulo de 60 graus com ela aqui. Beleza? Beleza. Bem, a reta vertical. Então, ela é, por definição, ortogonal à reta horizontal vermelha. Se esse é o caso, eu te pergunto, qual é o ângulo aqui? É 30? Isso, então tá tranquilo. Básico, você tá de boa. 30 graus, né? Porque entre duas retas perpendiculares a gente tem 90 graus, então, por definição, ele tem que ser 30. Muito bem. Antes de mais nada, tu saberia resolver esse problema? Mais ou menos. Mais ou Na menos? verdade, eu usaria uma calculadora de trigonometria, mas. Isso. É gambiarra. Não rola. Não rola. Beleza. Então, vejam só algumas coisas, né? Nós temos algumas informações interessantes. Nós queremos essa altura aqui, eu vou pintar de outra cor. Nós queremos essa altura H, é isso que o problema nos pede. E nós vemos que H é sempre o cateto oposto a esses ângulos que a gente estava conversando. Então, talvez seja interessante usar seno. Mas talvez não seja. Por quê? Porque por mais que eu queira H, parte da expressão do seno envolve hipotenusa. E eu não tenho essas distâncias da hipotenusa aqui. E eu não tenho ideia de quais sejam. E elas não têm nenhuma relação clara entre elas. Certo? A única variável que eu tenho aqui do problema seria desse ponto que nós temos 60 graus para o ponto que tem 30, que é 6 raiz quadrada de 3, né? O único valor que você conhece, exatamente. Vamos chamar esse valorzinho aqui de D. 6 raiz de 3. Beleza. Bem, eu quero H e eu não tenho hipotenusa. Mas eu tenho 6 raiz de 3, como tu falou. Então, querendo ou não, eu tenho uma informação interessante sobre o cateto adjacente aos ângulos. Ok? Uhum. Porque se esse cateto adjacente aqui eu chamar de X, por exemplo, o cateto adjacente do triângulo vermelho aqui, o cateto adjacente do triângulo da hipotenusa amarela vai ser o mesmo X. Mais. Isso, mais 6 raiz de 3. Exatamente. Beleza, eu não tenho X, eu nem quero X. Só que eu ter duas equações que envolvem
as mesmas duas incógnitas resolvem o problema para mim. Porque da álgebra linear, a gente tem uma comprovação que é a seguinte. Para que você encontre o valor de n incógnitas, você precisa de n equações que envolvem essas incógnitas. Aqui a gente tem duas incógnitas, h e x. Eu não sei o valor dos dois. Só que eu tenho duas equações que envolvem h e x. As duas equações de tangente do triângulo vermelho e amarelo. Uhum. Então, vamos fazer de vermelho aqui a tangente do vermelho. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que eu estou chamando de h, dividido pela hipotenusa, que eu estou chamando de x, certo? Desculpa. Cateto oposto dividido por h, dividido pelo cateto oposto, que eu estou chamando de h, dividido pelo cateto adjacente, que eu estou chamando de x. Tá. Agora vamos para o triângulozinho que tem hipotenusa amarela. Como a gente viu, o ângulo é 30 graus, certo? Certo. Você mesmo me falou. O cateto oposto dele Uhum. também é h. É o H mesmo. Isso. Só vai mudar o cateto adjacente, que vai ser x mais 6 raiz quadrada de 3. Exatamente. Então, eu tenho o que eu acabei de te falar. Duas equações com as mesmas duas incógnitas. Porque eu sei o que é tangente de 60 e tangente de 30. Isso aí tem nas tabelinhas. Ou a gente decora. Uhum. Você já decorou os ângulos notáveis? Não, eu uso tabela. Então, os ângulos notáveis tu tem que decorar, hein? Eu vou até colocar um funk aqui para tu nunca mais esquecer. Tu vai curtir. Só deixa eu abrir aqui. Beleza, vamos lá. O professor que bolou esse funk, eu acho que é o melhor do Brasil. Então, me desculpe por isso, mas você vai ter que ouvir. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz Entendeu? de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora não esquece mais. Agora você vai dormir com essa música na cabeça. Beleza? Então, tá aí. Deixa eu abrir a janela agora. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Uhum. Beleza. Só deixa eu fazer uma coisa aqui que minha tartaruga tá aprontando. Beleza. Não se mexe, fica parada. Bagunceira. Beleza, vamos lá. Tangente de 60, então, como eu acabei de te mostrar no videozinho, raiz de 3 igual a... Bem, eu vou simplesmente copiar, né? Vamos aproveitar as benesses da educação à distância. Não preciso ficar escrevendo 1000 vezes a mesma coisa. Tem que aumentar o quadro só um pouquinho. E a outra ali, muito semelhante. Só que é raiz de 3 sobre 3. Também copiei e cola. Também. Igual aquelas coisas todas ali. Agora, você tem que utilizar o que você achar mais simples. O que eu acho mais simples fazer aqui? Eu quero resolver um sistema para encontrar o valor de H. O problema não me pediu a distância do farol. Me pediu a altura do farol. Então eu quero achar o H, certo? Esse é o meu foco. Uhum. Só que eu não sei o valor de X. Porém, como as duas equações envolvem X, eu posso, por exemplo, isolar aqui o X, que é mais fácil, e substituir na outra. Daí, na outra, eu vou ter X em função de H. Ou seja, vai ser uma equação que vai envolver só H. E assim eu vou conseguir descobrir o valor do H. Ok? É um sistema de equações. Poxa, legal. Nossa, eu nunca imaginaria isso, de fazer um sistema. Pois é o jeito. E esse sistema ainda é um sistema fácil, tá? Porque ele envolve apenas duas incógnitas.
às vezes, quando a gente tem sistemas de 3 ou mais incógnitas, a gente tem que apelar para a resolução matricial dele. Mas aqui, como é 2 só, e é bem facinho de verificar, né? Bem facinho de verificar, a gente vai simplesmente isolar, né? Então, isolando o x aqui, bem fácil. O x ele está dividindo, eu quero o x sozinho. Então, o x vai para o outro lado multiplicando e o raiz de 3 vai para o outro lado dividindo. Aquela velha história de multiplicar cruzado. X igual a raiz de 3 sobre h. Ok? Ok. Pronto. Encontramos x em função de h. Agora eu vou pegar a outra equação e substituir x. Só que agora, em vez de x, eu vou simplesmente copiar esse carinha aqui. Substituir ali. Beleza? Simplesmente no lugar do x eu coloco o que é x em termos de h, nada além disso. Feito, resolvido. Agora veja, tu tem uma equação com uma incógnita só, que é o h. Então quando tu tem uma situação como essa, a única coisa que tu precisa fazer é isolar o h. Encontrar o valor dele, pronto, acabou. Tá? Então, o jeito mais rápido de resolver uma situação como essa, né, ao meu ver, é multiplicar cruzado. Quando tu tem uma fração de um lado e uma fração do outro, tu pode multiplicar os termos dessas frações de forma cruzada. Tá bom? Tá. Então, o de cima eu multiplico de baixo. 3h igual a raiz de 3, que multiplica agora um monte de coisas não muito simpáticas. Raiz de 3 vezes h. Ah, tá. Vai ser a fração dentro do... Tá. Vai ser tudo isso aqui, na real. Okay. Bem, agora o que nos resta é resolver um cálculozinho bem chato. Tá? Eu, felizmente, tenho meus programinhas para me ajudar a conferir. Peraí, tem um problema aqui. Eu copiei a coisa errada. Eu devia ter copiado isso aqui, ó. X é igual a raiz h sobre a raiz de 3. Eu não copiei isso, eu copiei outra coisa. Isso é o valor de x. Ah, melhorou bem. Tava estranho, né? Tava falando ali. Mas agora sim, eu tinha copiado errado. Tá? Só isso. Agora sim, agora ficou bem mais simples. Tava estranhando ali. Beleza? A parte da esquerda não muda nada. E agora que eu fiz a substituição do x por algo que depende apenas de h, por ter encontrado isso na outra função, eu vou multiplicar então a raiz de 3 por chuveirinho. Conhece o chuveirinho? Sim. Então, a hora que eu multiplico pelo chuveirinho, eu vou ter simplesmente h, porque raiz de 3 vai cortar, né, aqui, né, basicamente. Agora o outro vai ficar 6 vezes 3. Tá. Porque raiz de 3 vezes 3, diga. Eu ia fazer uma... Se fosse eu resolvendo, eu iria multiplicar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. Que aí ia me dar 3, né? Sim. Foi o que aconteceu no segundo termo. 3. Tá. O primeiro, tu multiplicou raiz de 3, só que quando tu multiplica o número por uma fração, tu multiplica sempre o numerador. Então vai ficar raiz de 3 vezes h dividido por raiz de 3. Isso corta os raízes de 3, por isso só sobra o h. Tá bom. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Tá. Que bom que eu percebi. Matematiquinhas. Você vê uma coisa super simples e me faltava... Tá. Certo. Normal. É prática. Eu também errava outras coisas. Vou te falar, quando eu entrei na faculdade, tinha que resolver esse limite notável aqui, que vai aparecer com bastante frequência para ti. Daí eu pensei que tu podia cortar o x com o x. Ia sobrar um seno sem nada. Tipo, isso não existe. Simplesmente não existe nada disso. Então, o pessoal riu de mim e tal.
Mas todo mundo reprovou e eu passei em cálculo. Então eles se deram mal de rir da minha cara. Beleza? Vamos Então lá. aqui vai ficar 2H, porque 3H menos H é 2H. Tá? Uhum. E, bem, 6 vezes... Bem, 6 vezes 3 é 18, né? Então vai ficar 18 aqui, 18 aqui. E agora é só passar o 2 dividindo, então Vai ser 9. simplesmente 9. 9 metros. Pronto. Encontramos a altura Nossa. da coisa sem medir ela. Legal, né? Nossa. Mas aí teria que somar também a altura do indivíduo, que é 1,50 m, né? Ah, sim, sim, é verdade. Eu Aí, encontrei um H que ainda não é a altura toda, né? 10,50 m. Bem lembrado. Mais 1,50. Mas veja que esse 1,50 não entrou no nosso cálculo, uma vez que ele não faz Ele é- parte dos triângulos, né? Sim, Então, até sim. por isso eu esqueci dele. Mas sempre encontrar a altura final é 8 mais 1,50. Pegadinha Nossa, do malandro. 9 mais 1,50. excelente. Legal, Nossa, ficou né? bem claro. Bacana. Legal. Legal. Então vamos ver mais alguma coisa aí. Dessa apostila que tu me mandou, tem alguma que você acha interessante da gente resolver? Dá mais uma olhada nela. Tem várias lá, mas se você acha alguma interessante, a gente pode trabalhar nela. Primeiro exercício básico. Legal, isso ajudou bastante. Vamos notar. Daí tu me diz a página que eu acho. Olha, seria legal aqui, é um exercício que... Qual que é a página que ele tá? 25. Beleza, vamos ver. Isso aqui parece física. É, porque ele coloca força, newtons, né? Sim. Tá. Tem umas opções. Não sei se envolve só cálculo, isso aqui não. A figura a seguir. Sim, é soma de vetores, basicamente. A figura a seguir apresenta um gancho fixado na parede em que duas forças estão atuando através de dois cabos. Determine as projeções das forças representadas pelos dois vetores na direção horizontal e vertical. Nós queremos as projeções na vertical e na horizontal. Beleza. Isso aqui já não envolve muito cálculo, na verdade, nem matemática básica. Bem, querendo ou não, é matemática básica, mas sei lá. Quando a gente tem forças, né, ou vetores que seja, a gente pode escrevê-lo como uma combinação linear de vetores que não são paralelos. Então, por exemplo, o eixo x e o eixo y não são paralelos, são ortogonais. Certo? Certo. Então, por isso, o somatório dessas forças aqui vai te gerar uma componente x da força, que aponta na horizontal e aponta para a direita. Então, vamos dizer aqui, essa é a força x, que é o somatório dessas aqui. E a gente vai ter também o mesmo para baixo. Que seria o y. Fy, exatamente. E a tartaruga. Ai, ela fica atrapalhando meus vídeos. Fica fazendo esse sonzinho que irrita aí. Tartaruga. Fica Nossa, não dá parado. nem pra perceber. Você tem tartaruga aí, Samuel? Tenho uma tartaruga aqui que tá me incomodando. Beleza, ela é muito ativa. Vamos lá. Fy. Agora, bem, querendo ou não, o que a gente deve fazer é somar as componentes que surgem desses vetorzinhos aqui. Aqui nós temos um vetor. Aqui nós temos outro. E os dois juntos vão fazer suas respectivas componentes ali nos dois eixos, né, no eixo X e no eixo Y. Exato. Então, por exemplo, dessa roxa aqui, né, o que vai acontecer? Você vai ter
uma projeção dela aqui no eixo X. Ó. E também uma projeção dela no eixo Y. Agora, como calcular essas projeções? Fácil. Você só precisa se lembrar do círculo trigonométrico, das equações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Ok? Veja. Vamos nos preocupar aqui com a projeção em fx, primeiro, que é a mais fácil de ver. A gente percebe que o nosso vetor aqui de 200 newtons, ele está com 30 graus com a horizontal, tá vendo? Uhum. Então, esse vetor aqui... Ele seria a hipotenusa, desculpa. Ele seria 200, um valor X. A hipotenusa valeria 200 nesse caso, seria isso, Exato, né? Exato. A hipotenusa é 200. E o vetor x é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. É o que está ao lado. Por isso que ele é adjacente. Tá. Ok? Então, por isso que você pode dizer que o fx, aqui, vamos chamar de f1x, eu estou falando da primeira força que eu estou estudando aqui, vai ser a hipotenusa, que é f1 aqui, é de 200 newtons, Tá. vezes o cosseno do ângulo. Só isso. Nossa, tá. Por consequência, a componente y, o f1y aqui, é o seno. Mas por que ele é o seno, professor, uma vez que ele deveria estar aqui, na verdade, para fechar o triângulo? Sim, só que houve uma translação. Veja, é o mesmo vetor, se tu parar para olhar. O vetor que está aqui, fechando o teu triângulo, esse vetor aqui, ó, Uhum. é o mesmo que está aqui. É uma translação dele. Então você pode trabalhar com as mesmas medidas do triângulo, por mais que tu saiba que ele está aqui, entendeu? Ele está aqui, eu sei que ele está aqui, eu sei que a componente da força está aqui, na prática ela está aqui, no mundo real ela está aqui, mas, trigonometricamente, ela é o mesmo vetor que está aqui. Ok? Tá. Então, por isso, faz sentido, né? Então, por isso que é F1 seno, porque a gente está falando de um cateto oposto aqui. E o mesmo para outra. A mesma coisa para outra. Só que tu tem que tomar um cuidado que... Claro, você tem que fazer os cálculos para tomar os teus cuidados. Né? Porque eu não sei você, só que eu olharia para isso aqui e preferiria trabalhar com esse ângulo aqui. Por mais que ele não apareça. Eu sei que ele é 20. Eu sei que esse ângulo aqui é 20. Porque aqui é 70, né? É, para dar 90. Então tem que ser 20. É muito grosso esse. Né? Mas se tu quiser trabalhar com 70, pode ser também. Aí você vai pegar aqui, você vai ver o seu F2x aqui, e pela mesma lógica você vai ver o seu F2y aqui, e pela mesma lógica então você vai ter também para o fx f1 cosseno θ, para o f2y f2 cosseno θ, para o f2x f2 cosseno θ, para o f2y f2 cosseno θ. Tá bom? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque aqui só está um pouco mais difícil para ver, porque já tem muito riscaceira e, né? Mas tranquilo, né? Então vamos encontrar pelo menos os azulzinhos aqui antes de terminar a aula. O ângulo ali claramente é 30, né? Uhum. Isso. Então, Tá para o nosso primeiro vetorzinho, vamos ver. Tudo vai ser 200, porque a gente está falando do mesmo hipotenusa, né? Como você mesmo falou. 200 cosseno de 30. X, né? E aqui é F2y igual a 200 seno de 30. Bem, se você lembra do funk lá, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 200 vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ficar 200 vezes 1 meio. Tá bom? Tá bom.
Tá tudo no funk, ó. E é isso, pronto. Agora para a próxima, vou fazer a próxima rapidinho. Daí, cara, tu tem que fazer o cálculo, né? Só que o problema, ele não está te pedindo o de cada um, ele está pedindo a soma. Porque uma vez que tu tiver a componente X do azul claro, tu soma com a do azul escuro e encontra a FX total vermelha aqui para a direita. E o mesmo com as componentes Y. Soma essas duas aqui e vai encontrar a total verde. Só somar os valores mesmo, tá? Então vamos encontrar o azulzinho, que é o F2x, que vai ser o F2, também com seno θ, e aqui o F2y, também F2, seno θ. Agora, então, o que significa que o F2x é igual a F2, que é 500 newtons, vezes a raiz, vezes o cosseno de 70. Eu não sei de cabeça qual é o cosseno de 70. Vai ter que ver na tua tabela aí, ou algo do gênero. Tá. E nenhum funk canta assim. Nenhum funk canta essa, isso mesmo. Agora, então, se a gente quer o FX total, vai ser simplesmente as somas destes dois queridões aqui, ó. Este e deste aqui. Que na prática, então, vai ser os númerozinhos que a gente estava calculando agora há pouco. Este. E eu não sei qual é o 170, mas uma calculadora pode me dizer que é... Vamos ver... 70... 0,94. Espera, que é cosseno? Eu pensando na calculadora, eu estou pensando em seno, mas é cosseno. Então é 70 cosseno, desculpa. Cosseno, para x é cosseno, para y é seno. Então, 0,34. Daí, se você resolve essa conta, eu vou fazer ela rapidinho no meu programa aqui. Porque eu não estou a fim de jogar na calculadora de tudo. Provavelmente vai ter uma resposta com única e exclusivamente essa opção. Então, vamos ver aqui. Sim. Ó, ele chegou nessa aqui, 343. Então a componente X tem 343 newtons. Ele está perguntando para cada uma das. Então, né, a força de 500 newtons. Ele não está perguntando a total. Eu pensei que ele estava perguntando a total. Sim, está perguntando de cada um. Infelizmente, então... Bem, tu sabe o que deve fazer agora, né? Simplesmente joga os valores e verifica, seguindo essa lógica de 100%. Beleza? Beleza. Você vai mandar isso para mim pelo WhatsApp, né? Isso, já mando agora. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, trabalhar da seguinte forma para a próxima aula eu ser bem mais produtivo e trazer bem mais dúvidas para ti. Lista de exercício, o que eu posso estar fazendo? Bem, eu tenho que ver lá, né? Mas eu tenho que pegar do teu material, não da apostila, então. Daí eu vou olhar teu material e te digo. Tá bom. Eu te digo logo mais, beleza? Beleza, tá bom. Legal. Agora eu tenho outro aluno. Então tá, valeu. Valeu então, obrigado, viu, Samuel? Ótimo dia, valeu. Igualmente, tchau.